Você consegue imaginar perder tudo que tem da noite para o dia e ainda ficar devendo uma quantia que nunca vai conseguir pagar? De onde você está me ouvindo agora? Me conta aí nos comentários sua cidade ou estado, porque o que vou contar aconteceu de verdade, ou pelo menos foi inspirado em fatos reais que acontecem mais do que a gente imagina no interior do Brasil. E olha, eu te aviso desde já, no final dessa história, vou revelar um segredo que vai mudar completamente tudo o que você achou que entendeu. Então fica até o fim. E se puder, se inscreve no canal para apoiar esse trabalho de trazer histórias verdadeiras e emocionantes para você. O nome dela era Clarice, moça nova, devia ter uns 22 anos, magra, com aquela pele queimada de sol de quem trabalha na roça desde criança. O cabelo castanho ela amarrava sempre num coque simples, nada de vaidade, nada de luxo. Clarice estudou só até a 5ª série, porque depois disso o pai precisou dela em casa para ajudar com os irmãos menores. Era uma vida dura, mas ela não reclamava. Tinha aprendido desde cedo que reclamar não muda nada, só cansa a voz. Ela morava com o pai num sítio pequeno, perto de uma cidade chamada Santo Antônio das Pedras, lá no interior de Minas Gerais. Era um lugar onde a estrada de terra comia os pneus dos carros, onde a igreja ficava no meio da praça e onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. O sítio deles tinha umas poucas cabeças de gado, uma horta que dava trabalho e um galinheiro que Clarice cuidava com carinho toda manhã. Mas aí veio a desgraça. O pai dela, seu Domingos, tinha feito um empréstimo com um homem da cidade. Não era banco, não. Era daqueles empréstimos de boca, de aperto de mão, daqueles que cobram juros que vão dobrando, triplicando. Seu Domingos precisava do dinheiro para comprar remédio, porque tinha um problema no coração e os remédios eram caros. Ele achou que ia conseguir pagar com a venda das vacas, mas não deu o tempo. O coração não aguentou. Quando seu Domingos morreu, Clarice ficou sozinha. Os irmãos já tinham ido embora, cada um seguindo seu caminho, e ela se viu ali, com aquele sítio nas costas e uma dívida enorme. O homem que tinha emprestado o dinheiro apareceu na porta dela 3 dias depois do enterro. Nem deixou a moça terminar de chorar direito. Você está gostando da história até agora? Me conta aí nos comentários o que você está achando, porque isso que estou contando é real. Acontece mais do que você imagina. O nome do credor era Aristides, um homem baixo, gordo, com bigode fino e olhos pequenos que pareciam estar sempre calculando alguma coisa. Ele chegou de caminhonete levantando poeira na estrada e bateu na porta com autoridade. Clarice abriu, ainda de luto, com os olhos inchados de chorar. "Vim cobrar o que é meu", disse Aristides, sem rodeios. Clarice engoliu seco. Sabia da dívida, mas não sabia o tamanho dela. Quando ele mostrou o papel, ela sentiu as pernas fraquejarem. Era uma quantia impossível. Mesmo vendendo o sítio inteiro, não ia dar. "Eu não tenho isso tudo", ela murmurou. "Então você sabe o que acontece, né?" Aristides sorriu de canto, um sorriso que não tinha nada de alegre. "Ou você paga, ou eu tomo o sítio, e olha, ainda vai ficar devendo." Clarice tentou negociar, tentou pedir prazo, mas Aristides não era homem de misericórdia. Deu 2 semanas para ela arranjar o dinheiro. 2 semanas. Como alguém consegue juntar tanto dinheiro em 2 semanas? A moça tentou de tudo. Foi na igreja pedir ajuda ao padre, mas o padre só ofereceu orações. Foi nos vizinhos, mas todo mundo estava com medo de Aristides. Ninguém quis se meter. Foi até na prefeitura, mas disseram que era assunto particular, que não podiam fazer nada. Clarice estava encurralada. As 2 semanas passaram num piscar de olhos. No último dia, ela estava sentada na varanda do sítio, olhando para o horizonte, quando viu as nuvens escuras se formando. O céu ficou carregado, daquele jeito que anuncia tempestade grande, e ela pensou: até o céu está bravo comigo. Ela tinha tomado uma decisão. Ia fugir. Ia pegar o pouco que tinha, colocar numa mala velha e ir embora daquele lugar.
Não sabia para onde, mas qualquer lugar era melhor do que ver Aristides tomando tudo que seu pai tinha deixado. Então, ela pegou a bicicleta, amarrou a mala na garupa e saiu pedalando pela estrada de terra. Estava quase anoitecendo. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e folhas secas. Os primeiros pingos caíram devagar, mas logo virou um temporal violento. A chuva era tão forte que Clarice mal conseguia enxergar a frente. A estrada ficou escorregadia, a bicicleta derrapava. Ela estava encharcada, tremendo de frio e de medo. Foi quando a roda da frente da bicicleta entrou num buraco e Clarice foi para o chão. A queda foi feia. Ela machucou o joelho, rasgou a calça e a bicicleta ficou com a roda empenada. Não tinha como continuar. A chuva castigava sem dó, trovões explodiam no céu e Clarice estava sozinha no meio do nada. Ela olhou em volta, desesperada, procurando algum lugar para se abrigar. Foi quando viu, através da cortina de chuva, uma luz fraca ao longe. Parecia vir de uma casa, uma fazenda, talvez. Sem pensar duas vezes, ela largou a bicicleta ali mesmo e correu em direção à luz, segurando a mala contra o peito. A porteira estava aberta. Clarice entrou correndo, passou por um curral vazio, por um galpão escuro, até chegar na casa. Era uma casa grande, antiga, com janelas de madeira e uma varanda ampla. Ela subiu os degraus e bateu na porta com desespero. Por favor, tem alguém aí? Por favor, me ajuda! Demorou um tempo até a porta se abrir. E quando abriu, Clarice sentiu o coração apertar. O homem que estava ali, parado na soleira, era alto, de ombros largos, com barba por fazer e olhos fundos. Ela reconheceu o rosto na mesma hora. Era Teodoro, o viúvo. Todo mundo na região conhecia Teodoro, mas ninguém chegava perto dele. Diziam que ele era perigoso, que tinha um passado sombrio, que a esposa dele tinha morrido em circunstâncias estranhas. Diziam que ele não gostava de gente, que ficava sozinho naquela fazenda, conversando só com os cavalos. Diziam até que ele tinha matado um homem anos atrás, mas ninguém nunca provou nada. Clarice estava ali, encharcada, tremendo, na frente do homem que todos temiam. E agora? O que ela ia fazer? Pedir ajuda justamente a ele? Mas não tinha escolha. A tempestade rugia lá fora e ela não tinha para onde ir. Eu me perdi, ela gaguejou. A bicicleta quebrou e eu não tenho para onde ir. Por favor, só deixa eu ficar até a chuva passar. Teodoro ficou em silêncio, olhando para ela com aqueles olhos que não entregavam nada. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele deu um passo para trás e abriu espaço para ela entrar. Entre, foi tudo que ele disse. E assim Clarice entrou na casa do viúvo temido, sem saber que aquela noite de tempestade ia mudar tudo na vida dela. Sem saber que ali, naquela casa silenciosa e cheia de segredos, ela ia descobrir verdades que ninguém imaginava. O que você acha que vai acontecer agora? Será que Teodoro é mesmo perigoso como todos dizem? Se você está gostando dessa história, deixa seu comentário, se inscreve no canal para apoiar esse trabalho e compartilha com pelo menos 7 pessoas, porque histórias assim precisam ser conhecidas. E fica comigo, porque o que vem pela frente é ainda mais forte. Clarice entrou devagar, pisando com cuidado, como se o chão fosse quebrar a qualquer momento. A casa por dentro era escura, iluminada só por um lampião velho que balançava numa mesa de canto. O cheiro era de madeira antiga, de casa fechada, daquelas que há muito tempo não recebem visita. Ela ficou ali parada, pingando água no assoalho de tábua corrida, sem saber o que fazer ou dizer. Teodoro fechou a porta atrás dela e o barulho da tempestade ficou um pouco mais abafado. Ele era alto mesmo, devia ter mais de 1,80 m e tinha aquele jeito sério de quem não está acostumado a falar. Passou por ela sem dizer nada e foi até um armário velho que ficava encostado na parede. Vai pegar uma doença se ficar com essa roupa molhada, ele disse de costas, procurando alguma coisa dentro do armário.
Tem uma toalha aqui e uma camisa limpa que deve servir em você. Ele estendeu as coisas para ela sem olhar nos olhos. Clarice pegou, murmurou um obrigado baixinho e ficou esperando. Teodoro entendeu e apontou para uma porta no canto da sala. Pode trocar lá. É o quarto de hóspede. Ninguém usa faz tempo. Clarice entrou no quarto, fechou a porta devagar e encostou nela por um momento, respirando fundo. O coração dela batia disparado. Estava dentro da casa do homem mais temido da região. O que as pessoas iam dizer se soubessem? Mas ela não tinha escolha. Lá fora, a tempestade continuava forte. Trovões rachavam o céu. E voltar agora seria loucura. O quarto era simples. Uma cama de casal com colcha branca, um criado mudo com uma vela apagada em cima e uma janela pequena por onde se via os relâmpagos iluminando a noite. Ela tirou a roupa molhada, se enxugou com a toalha que cheirava a sabão de coco e vestiu a camisa que Teodoro tinha dado. Era grande demais. Descia até os joelhos dela, mas estava seca e limpa. Quando ela voltou para a sala, Teodoro estava mexendo em alguma coisa no fogão a lenha que ficava num canto. O fogo crepitava baixinho, dando um calor bom para o ambiente. Ele tinha colocado água para esquentar. Senta ali. Ele indicou uma cadeira perto da mesa. Vou fazer um café. Você já passou por uma situação assim, de ter que aceitar ajuda de alguém que todo mundo dizia ser perigoso? Comenta aí embaixo se algo parecido já aconteceu na sua cidade, porque essas histórias são mais comuns do que a gente pensa. Clarice sentou, ainda tensa, ainda com medo. Ela observava Teodoro pelos cantos dos olhos. Ele se movia devagar pela cozinha, pegando a garrafa térmica, colocando pó de café no coador, esperando a água ferver. Não era o jeito de um homem violento. Era o jeito de alguém acostumado com a solidão, com o silêncio, com fazer as coisas sozinho. Obrigada, ela disse quando ele colocou a xícara fumegante na frente dela. Eu não queria incomodar, mas a tempestade obriga. Ele cortou, sentando na cadeira do outro lado da mesa. Não tem como voltar agora. Vai ter que dormir aqui. O jeito dele falar era seco, mas não era grosseiro. Era só direto. Como se ele tivesse perdido o jeito de fazer conversa mole, conversa de educação. Clarice tomou um gole do café quente e sentiu o líquido descendo e aquecendo por dentro. Era café forte, amargo, do jeito que se faz na roça. Ficaram em silêncio por um tempo. Só o barulho da chuva batendo no telhado, do vento assobiando pelas frestas, das janelas, do fogo estalando no fogão. Foi Teodoro quem quebrou o silêncio. Você é filha do Domingos, não é? Clarice levantou os olhos, surpresa. Ele sabia quem era o pai dela? Sou sim. O senhor conhecia meu pai? Conhecia. Teodoro tomou um gole do café dele. Homem trabalhador, honesto. Morreu faz pouco, não foi? Faz 3 semanas. A voz dela falhou. Ainda doía falar nisso. Teodoro assentiu devagar, como se estivesse pensando em alguma coisa. Seus olhos, que antes pareciam duros, ficaram um pouco mais suaves. E você estava fazendo o que na estrada, sozinha, com essa tempestade? Ele perguntou. Clarice hesitou. Devia contar a verdade? Devia falar da dívida, da fuga? Mas algo naquele momento, talvez o cansaço, talvez o desespero, fez ela abrir a boca e soltar tudo. Contou da dívida que o pai tinha deixado, de Aristides cobrando um dinheiro impossível, das 2 semanas de prazo que tinham acabado, da decisão de fugir. Enquanto falava, as lágrimas começaram a descer e ela nem tentou esconder. Quando terminou, ficou de cabeça baixa, esperando algum comentário, algum julgamento. Mas Teodoro só ficou olhando para ela, com aquela expressão que não entregava nada. Depois de um tempo, ele se levantou. Aristides, ele repetiu o nome e havia algo na voz dele. Algo que Clarice não conseguiu identificar. Raiva, desprezo. Esse homem é uma praga. Foi tudo o que ele disse. Depois recolheu as xícaras, levou para a pia e ficou de costas, lavando as louças devagar. Clarice não sabia o que pensar. Será que tinha sido um erro contar tudo aquilo?
A noite foi estranha. Teodoro mostrou o quarto para ela de novo. Disse que ela podia dormir tranquila, que ele ia ficar na sala. Trancou a porta da frente com a chave grande e pesada e se acomodou numa cadeira de balanço velha que rangia quando ele se movia. Clarice deitou na cama, mas não conseguiu dormir direito. Toda hora acordava sobressaltada, achando que tinha ouvido algum barulho. Pensava no pai, no sítio, em Aristides e agora em Teodoro. Quem era aquele homem de verdade? Por que todos tinham tanto medo dele? Quando amanheceu, a tempestade tinha passado. O céu estava limpo, azul, como se nada tivesse acontecido. Clarice acordou com o cheiro de comida. Saiu do quarto e viu Teodoro na cozinha, fritando ovos e fazendo broa no fogão a lenha. Bom dia, ela disse ainda com sono. Bom dia, ele respondeu sem se virar. Senta, o café está pronto. Era estranho aquilo. Estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Fazia tempo que alguém não preparava comida para ela. Desde que o pai morreu, Clarice tinha estado sozinha, se virando como dava, comendo qualquer coisa só para não passar fome. Eles comeram em silêncio. Depois, Teodoro levantou, pegou o chapéu de couro que estava pendurado num prego na parede e disse: Vou ali no curral ver os cavalos. Quando eu voltar, te levo de volta para a estrada, para você pegar sua bicicleta. Mas quando ele saiu, Clarice ficou sozinha na casa. E a curiosidade bateu forte. Ela olhou em volta, prestando atenção nas coisas que não tinha percebido na noite anterior. A casa era organizada, limpa até, mas tinha um ar de tristeza. Na parede da sala havia um retrato antigo, meio desbotado. Era de um casal no dia do casamento. O homem era mais novo, mas era Teodoro, sem dúvida. E ao lado dele, uma moça bonita, de sorriso largo, usando véu e grinalda. Essa devia ser a esposa que tinha morrido. A tal que diziam ter morrido de forma estranha. Clarice olhou para o retrato com atenção. Havia algo de triste naquele sorriso, como se a moça soubesse que a felicidade ia durar pouco. Você está conseguindo imaginar como Clarice se sentia? Se você está gostando da história, deixa seu comentário, se inscreve no canal para continuar apoiando esse trabalho e compartilha com 7 ou mais pessoas. Histórias reais como essa merecem ser conhecidas. Ela continuou olhando pela casa, sem mexer em nada, só observando. Em cima da lareira apagada tinha um relógio antigo, daqueles de pêndulo, parado há muito tempo. Marcava 3h15, mas era impossível saber se era da tarde ou da madrugada, ou há quantos anos estava parado naquele horário. Ao lado do relógio havia uma caixinha de madeira pequena, fechada. Foi quando ela ouviu um barulho lá fora. Passos. Teodoro voltando. Ela se afastou rápido da lareira e voltou para perto da mesa, tentando parecer natural. Mas quando a porta se abriu, não era Teodoro. Era outro homem. Um homem mais velho, magro, de chapéu de palha e roupa de trabalho. Ele parou na porta ao ver Clarice ali, com a mesma surpresa que ela sentiu ao vê-lo. Quem é você? Ele perguntou desconfiado. Eu fiquei presa aqui por causa da tempestade, Clarice explicou nervosa. O homem estreitou os olhos, olhou para ela de cima a baixo e depois gritou. Teodoro, tem uma moça aqui! Teodoro apareceu logo em seguida vindo do curral. Quando viu o homem na porta, seu rosto se fechou. Zé Maria, ele disse, num tom que não era exatamente amigável. O que você quer? Vim buscar aquela ferramenta que você disse que ia me emprestar. O tal Zé Maria respondeu. Mas seus olhos continuavam em Clarice. Mas agora vejo que você tem companhia. Tinha malícia naquele jeito de falar. Teodoro percebeu e deu um passo à frente. A moça ficou aqui por causa da tempestade. Não é da sua conta. Pega a ferramenta no galpão e vai embora. Zé Maria fez um sorriso de canto, pegou o que tinha vindo buscar e foi embora. Mas Clarice sabia que aquilo ia dar problema. Numa cidade pequena, uma notícia daquelas se espalhava num minuto. Logo, todo mundo ia saber que ela tinha passado a noite na casa de Teodoro. E foi exatamente o que aconteceu.
No fim da tarde daquele mesmo dia, quando Teodoro finalmente conseguiu consertar a bicicleta dela e ia levá-la de volta para a estrada, outro homem apareceu na porteira. Dessa vez era Aristides. O credor chegou de caminhonete, buzinando, levantando poeira. Desceu do carro com aquele jeito importante, o peito estufado, o bigode bem aparado. "Clarice!" ele gritou. "Achei que você tinha fugido. Vim cobrar o que é meu." Teodoro, que estava ao lado dela, ficou imóvel. Seus olhos se fixaram em Aristides com uma intensidade que dava medo. E pela primeira vez, desde que Clarice o conhecera, ela viu algo perigoso naquele olhar. Algo que talvez justificasse toda a fama que ele tinha. O que será que vai acontecer agora? Será que Teodoro vai se meter nessa dívida? E por quê? Continua comigo, porque a história está só começando a revelar seus segredos. Se inscreve no canal, comenta o que você está achando e compartilha essa história, porque ela precisa ser conhecida. Aristides parou ali no meio do terreiro, com as mãos na cintura, todo importante, olhando para Clarice, como quem olha para um animal que fugiu e foi pego de volta. O sol da tarde batia forte, e a poeira que a caminhonete dele tinha levantado ainda não tinha baixado direito. "Então é aqui que você estava se escondendo?" ele disse, com aquele tom debochado. "Na casa do Teodoro? Que interessante." Clarice sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de raiva. Raiva daquele homem que nem tinha esperado o corpo do pai dela esfriar para vir cobrar. Raiva da situação toda, de estar ali, sem ter para onde ir, sem ter como pagar. "Eu não estou me escondendo," ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Fiquei presa aqui por causa da tempestade." "Sei." Aristides deu um sorriso torto. "E agora vai me dizer que não tem o dinheiro que deve, né? Que precisa de mais prazo?" Foi quando Teodoro deu um passo à frente. Não foi um passo grande, mas tinha peso, tinha autoridade. Aristides percebeu e seu sorriso murchou um pouco. "A moça já explicou a situação," Teodoro disse, e a voz dele era baixa, mas firme, como pedra. "Ela ficou aqui por causa da chuva. E quanto ao dinheiro, isso é assunto entre vocês dois. Não me meto." Aristides olhou para Teodoro de cima a baixo, como se estivesse medindo o homem. Todo mundo conhecia a história de Teodoro, os boatos que corriam. E por mais que Aristides fosse importante na cidade, tinha dinheiro e influência. Ele não era louco de provocar um homem como aquele. Tá bom. Aristides levantou as mãos num gesto de paz falsa. "Não vim causar confusão. Vim só cobrar o que é meu. Clarice, você tem 3 dias. 3 dias para aparecer na minha casa com o dinheiro. Se não aparecer, eu tomo o sítio e não vai adiantar fugir de novo, porque eu vou achar." Ele deu uma última olhada para os dois, voltou para a caminhonete e foi embora do mesmo jeito que tinha chegado, levantando poeira e fazendo barulho. Quando o som do motor sumiu na distância, Clarice sentiu as pernas bambearem. 3 dias. Como ia conseguir aquele dinheiro em 3 dias? "Entre," Teodoro disse, virando de costas. "Vamos conversar." Eles voltaram para dentro da casa. Teodoro serviu água fresca num copo e entregou para ela. Clarice bebeu tudo de uma vez, a garganta seca de nervoso. Depois sentou na mesma cadeira da noite anterior, e Teodoro sentou do outro lado da mesa, como antes. "Você está acompanhando essa história? Comenta aí o que você acha que Teodoro vai fazer. Será que ele vai ajudar Clarice? E por que ele faria isso? Deixa sua opinião nos comentários e continua comigo, porque o que vem agora vai te surpreender." "Quanto você deve?" Teodoro perguntou direto. Clarice disse o valor. Era uma quantia grande mesmo, impossível para alguém como ela. Teodoro ficou em silêncio, pensando. Os olhos dele estavam fixos na mesa, mas parecia que ele estava vendo outra coisa, outro tempo. "Eu posso pagar essa dívida," ele disse finalmente. Clarice arregalou os olhos. Não podia ter ouvido direito. "O quê? O senhor pagaria? Mas por quê?" Teodoro levantou os olhos e olhou para ela. Era
um olhar estranho, carregado de coisas que Clarice não entendia. Porque eu devia para o seu pai, ele disse simplesmente. Não dinheiro, outra coisa, e agora posso pagar devolvendo para a filha dele. Mas eu não entendo. Não precisa entender agora, Teodoro cortou. Só precisa aceitar ou não. Se aceitar, eu pago a dívida, mas em troca você vai ter que fazer algo por mim. O coração de Clarice disparou. Ali estava a condição, o preço. Todo mundo na região dizia que Teodoro era perigoso, que não se podia confiar nele. E agora ele estava oferecendo ajuda, mas com uma condição. O que seria? O que um homem como ele ia querer de uma moça simples como ela? O que o senhor quer? Ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Quero que você fique aqui, Teodoro disse, trabalhando na fazenda, cuidando da casa, da comida, dos animais. Por 1 ano. Depois desse ano, você fica livre, sem dever nada para ninguém. Clarice ficou sem palavras. Não era o que ela esperava. Não era nada absurdo, nada perigoso. Era trabalho honesto. Mas mesmo assim, era estranho. Por que ele queria isso? Um homem sozinho, uma moça morando na mesma casa. O que as pessoas iam dizer? As pessoas vão falar, ela disse baixinho. As pessoas já falam, Teodoro respondeu. Sempre falaram. Não faz diferença. Ela pensou rápido. Quais eram as opções? Voltar para o sítio e esperar Aristides tomar tudo? Fugir de novo e viver na estrada, sem rumo, sem nada? Ou aceitar a proposta de Teodoro, trabalhar por 1 ano e ficar livre da dívida? Eu aceito, ela disse, antes de ter tempo de se arrepender. Aceito a proposta. Teodoro assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Então levantou, foi até um armário velho que ficava num canto da sala e abriu. De dentro, tirou uma caixa de metal, daquelas antigas com fechadura. Abriu com uma chave que tirou do bolso e começou a contar dinheiro. Notas velhas, amareladas, mas eram notas de valor. Clarice assistiu em silêncio. Quanto dinheiro tinha ali? Teodoro contou exatamente o valor da dívida, colocou num envelope pardo e entregou para ela. Amanhã você vai na casa do Aristides e paga, ele disse. Pede um recibo, sempre pede um recibo. Homem como ele é capaz de dizer depois que não recebeu. Como o senhor tem todo esse dinheiro? Ela perguntou sem conseguir conter a curiosidade. Teodoro fechou a caixa de metal e guardou de volta no armário. Trabalhei a vida toda. Nunca gastei com bobagem, juntei. Mas Clarice sabia que tinha mais por trás daquilo. Tinha que ter. Um homem que morava sozinho numa fazenda simples não juntava tanto dinheiro assim só com o trabalho da roça. Mas ela não perguntou mais nada. Tinha aprendido que Teodoro não era de dar explicações. Naquela noite, Clarice dormiu de novo no quarto de hóspede, mas dessa vez com a cabeça cheia de pensamentos diferentes. Não eram mais pensamentos de medo ou desespero. Eram pensamentos de dúvida, de curiosidade. Quem era aquele homem de verdade? Por que tinha tanto dinheiro escondido? Por que estava ajudando ela? E, principalmente, o que ele quis dizer com aquilo de que devia para o pai dela? No dia seguinte, logo cedo, Teodoro selou o cavalo. Era um cavalo grande, marrom escuro com uma mancha branca na testa. Ele se chamava Trovão, e era o único animal que Teodoro parecia tratar com carinho. Ele colocou Clarice na garupa e foram juntos até a cidade. Esse cavalo, gente, esse Trovão, vai aparecer mais na história. Presta atenção nele. Nada nessa narrativa é por acaso. Se você está gostando, comenta aí, se inscreve no canal para apoiar e compartilha com 7 ou mais pessoas. Essa história precisa ser conhecida. A cidade estava movimentada quando eles chegaram. Era dia de feira e a praça estava cheia de gente, de barracas, de conversa. Quando viram Teodoro passando a cavalo com Clarice na garupa, as conversas pararam. Todo mundo ficou olhando. Tudo. Cochichos começaram na mesma hora.
Clarice sentiu a vergonha subir, mas Teodoro seguiu em frente como se não visse nada, como se não ouvisse nada. Eles foram direto para a casa de Aristides, uma casa grande no centro, pintada de amarelo com grade de ferro na frente. Aristides estava na varanda quando eles chegaram. Ao ver os dois juntos, ele franziu a testa. "O que vocês querem aqui?" Clarice desceu do cavalo, pegou o envelope do bolso e estendeu para ele. "Vim pagar a dívida." Aristides pegou o envelope, abriu, contou o dinheiro com cuidado. Quando viu que estava tudo ali, o rosto dele ficou vermelho. "De onde você tirou isso?" ele perguntou, mas olhando para Teodoro, não para ela. "Isso não é da sua conta," Teodoro respondeu. "Está pago. Agora faz o recibo." Aristides não gostou nada daquilo. Ele queria o sítio, não o dinheiro. O sítio valia mais, tinha terra boa, água, possibilidades. Mas não tinha como recusar. O dinheiro estava ali, na mão dele. Então ele entrou na casa, rabiscou um recibo de qualquer jeito e jogou na mão de Clarice. "Está pago," ele resmungou. "Mas eu vou descobrir o que está acontecendo aqui." Teodoro não respondeu. Só fez um gesto para Clarice subir no cavalo de novo e eles foram embora. Mas enquanto voltavam, Clarice sentiu que tinha acabado de entrar num caminho sem volta. Tinha aceitado a ajuda de Teodoro, tinha ficado livre da dívida, mas agora estava presa a ele de outro jeito. Presa por 1 ano, trabalhando na fazenda dele, morando na casa dele, sob os olhares e os comentários de todo mundo. E ainda havia aquele segredo que Teodoro tinha mencionado, aquela dívida que ele dizia ter com o pai dela. O que seria? Clarice tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde ia descobrir, e tinha medo do que ia encontrar. O que você acha que Teodoro devia para o pai de Clarice? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e compartilha essa história. E fica comigo, porque o segredo está começando a se revelar, pouquinho por pouquinho. Os primeiros dias de Clarice, na fazenda de Teodoro, foram estranhos. Ela acordava cedo, antes do sol nascer, e já encontrava ele no curral, cuidando dos animais. Teodoro tinha 3 cavalos além do trovão, algumas galinhas, 2 porcos e uma vaca leiteira. Não era uma fazenda grande, mas dava trabalho. Clarice assumiu os cuidados da casa. Varria, lavava roupa no tanque, cozinhava. No começo, Teodoro mal falava com ela. Dava bom dia, boa. E tarde, comia a comida que ela preparava e voltava para o trabalho. Era como se ela fosse um fantasma, alguém que estava ali, mas não estava. Mas aos poucos, alguma coisa começou a mudar. Foi numa tarde de sábado, quase 2 semanas depois que ela tinha chegado. Clarice estava na cozinha, preparando um frango para janta, quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Era o relógio. Aquele relógio antigo que estava parado há tanto tempo. O pêndulo tinha começado a balançar e ele estava fazendo tic-tac de novo. Ela largou tudo e foi ver. Teodoro estava ali, de pé, na frente do relógio, com a chave na mão. Ele tinha dado corda. Quando percebeu que ela estava olhando, ele ficou sem graça, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. "Estava na hora", foi tudo que ele disse, guardando a chave no bolso. Mas Clarice entendeu. Aquilo significava alguma coisa. Um relógio parado é uma vida parada. E ele tinha escolhido dar corda justamente agora. Justamente depois que ela chegou. Será que a presença dela estava mudando algo naquele homem? Vocês estão percebendo esses detalhes? Os objetos nessa história contam tanto quanto as palavras. O relógio voltando a funcionar não é à toa. Comenta aí o que você acha que isso significa e continua comigo, porque cada detalhe vai fazer sentido no final. As semanas foram passando. Clarice foi se acostumando com a rotina, com o silêncio de Teodoro, com aquela vida isolada. Às vezes vinham vizinhos comprar ovos ou leite, e sempre olhavam para ela com curiosidade, com desconfiança. As mulheres, principalmente, faziam perguntas indiretas, tentando descobrir o que estava acontecendo ali dentro. "E como está sendo trabalhar para o Teodoro?" Uma delas perguntou certa vez.
com aquele tom de quem quer saber de fofoca. Está sendo bom, Clarice respondeu seca. Ele é um patrão justo. E era verdade. Teodoro não era ruim. Não gritava, não exigia demais, não faltava com respeito. Era só distante, como se tivesse construído um muro em volta dele que ninguém podia atravessar. Mas algumas vezes, quando ele achava que ela não estava olhando, Clarice o pegava, observando ela com aquele olhar pesado, carregado de coisas não ditas. Foi num domingo que tudo começou a mudar de verdade. Teodoro tinha ido até a cidade buscar umas ferramentas e Clarice ficou sozinha na fazenda. Ela aproveitou para fazer uma limpeza geral na casa. Foi quando encontrou, embaixo da cama do quarto dele, uma caixa de sapatos velha. Ela sabia que não devia mexer. Sabia que estava invadindo a privacidade dele, mas a curiosidade foi mais forte. Abriu a caixa devagar, o coração batendo rápido. Dentro tinha cartas, várias cartas amareladas pelo tempo, amarradas com um barbante. E tinha também um retrato pequeno, daqueles antigos em preto e branco. Era a mulher do retrato da sala, a esposa de Teodoro. Só que nessa foto ela estava sozinha, séria, e nos olhos dela havia uma tristeza profunda. Clarice pegou uma das cartas e começou a ler. A letra era bonita, redonda, de quem teve educação. Teodoro, eu não aguento mais. As pessoas desta cidade não me deixam respirar. Dizem que não sou boa o bastante para você, que vim de família ruim, que só casei para ter uma vida melhor. Mas você sabe que não é verdade. Você sabe o quanto eu te amo. Por que você não faz nada? Por que deixa eles falarem? Clarice sentiu um aperto no peito. Então, era isso. A mulher de Teodoro tinha sofrido com os comentários da cidade. E pelo jeito, ele não tinha feito nada para defender ela. Continuou lendo outras cartas, e em todas havia a mesma dor, o mesmo pedido de ajuda que nunca foi atendido. Estava tão concentrada lendo que não ouviu Teodoro chegar. Quando levantou os olhos, ele estava ali, parado na porta do quarto, olhando para ela. O rosto dele estava fechado, os olhos duros. O que você está fazendo? A voz dele saiu baixa, mas tinha raiva nela. Clarice se levantou rápido, derrubando a caixa. As cartas se espalharam pelo chão. Eu estava limpando e encontrei... Desculpa, eu não devia ter mexido. Não devia. Teodoro entrou no quarto, abaixou e começou a recolher as cartas. As mãos dele tremiam um pouco. Isso aqui não é da sua conta. Desculpa, Clarice repetiu, sentindo as lágrimas chegando. Eu só queria entender... Entender o quê? Teodoro levantou a voz pela primeira vez desde que ela o conhecia. Entender por que todo mundo me odeia? Por que dizem que eu matei minha mulher? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Clarice ficou parada, sem saber o que dizer. Teodoro respirou fundo, guardou as cartas de volta na caixa e sentou na beirada da cama, com a caixa no colo. Ela se matou, ele disse depois de um tempo. A voz dele estava cansada agora, sem raiva. Minha mulher... Ela se enforcou no galpão. Faz 5 anos. Gente, será que vocês estão entendendo a dor desse homem? Comenta aí o que você está sentindo nesse momento. Se inscreve no canal para apoiar esse tipo de história que mexe com a gente e compartilha com 7 ou mais pessoas. Clarice sentou devagar no chão, as pernas bambas. Teodoro continuou falando, como se depois de 5 anos de silêncio, ele finalmente tivesse encontrado alguém para ouvir. Ela era frágil, tinha a cabeça fraca, como dizem. Sofria com tudo, chorava por qualquer coisa. E eu não sabia lidar com isso. Achava que era frescura, que ela tinha que ser forte. As pessoas da cidade falavam dela, diziam coisas horríveis, e eu nunca defendi. Achava que se eu ignorasse, eles iam parar. Mas não pararam. E ela não aguentou. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Quando encontrei ela, já era tarde. Deixei um bilhete dizendo que não era culpa de ninguém, que ela estava cansada de viver. Mas mesmo assim, todos me culparam.
Disseram que eu tinha matado ela, que eu era ruim, violento, e talvez eles estejam certos. Não matei com as mãos, mas matei com o silêncio. Clarice sentiu as lágrimas descendo. Era uma história tão triste, tão pesada, e agora ela entendia por que Teodoro era do jeito que era, por que ele vivia sozinho, por que não se importava com o que falavam dele. Era culpa, era remorso, era uma dor que ele carregava todo dia. E o meu pai? Ela perguntou baixinho. O que ele tem a ver com isso? Teodoro levantou os olhos e olhou para ela. Havia algo diferente naquele olhar agora, algo mais suave. Seu pai foi a única pessoa que não me julgou, ele disse. Depois que minha mulher morreu, quando todo mundo me evitava, ele veio aqui, trouxe comida, ficou sentado ali na varanda, conversando. Não tentou me consolar com palavras bonitas. Só ficou ali, me fazendo companhia. Fez isso várias vezes. E eu nunca agradeci direito. Nunca paguei a bondade dele. Então era isso. A dívida que Teodoro tinha com o pai dela não era de dinheiro. Era de humanidade. Era de compaixão. E agora, ele estava pagando ajudando a filha. Clarice se levantou devagar, se aproximou de Teodoro e, sem pensar muito, colocou a mão no ombro dele. Era a primeira vez que ela tocava nele. Teodoro ficou tenso por um momento, mas depois relaxou. E ali, naquele quarto cheio de memórias tristes, alguma coisa mudou entre os dois. Obrigada por contar, ela disse. E desculpa por ter mexido nas suas coisas. Tudo bem, ele respondeu. Talvez fosse hora de alguém saber. Daquele dia em diante, a relação entre eles mudou. Teodoro começou a falar mais, a contar histórias da fazenda, do tempo em que era criança. Clarice também se abriu, falou da vida com o pai, das dificuldades, dos sonhos que tinha de um dia poder estudar mais. E aos poucos, naquela casa que tinha sido tão silenciosa, começou a haver conversa, risada até. Mas a cidade não gostou nada daquela aproximação. Os boatos aumentaram. Diziam que Clarice era amante de Teodoro, que ela tinha se vendido para pagar a dívida. Que coisa feia estava acontecendo ali. E no meio de tudo isso tinha Aristides, que não tinha esquecido nem perdoado. O que você acha que vai acontecer agora? Será que Aristides vai se vingar? E o que mais Teodoro está escondendo? Comenta, se inscreve e compartilha essa história. E fica comigo, porque o final vai revelar algo que você não está esperando. Os meses foram passando e a vida na fazenda tinha criado um ritmo próprio. Clarice já conhecia cada canto daquela casa, cada árvore, do pomar, cada maneirismo de Teodoro. Ele não era mais aquele homem assustador que ela tinha encontrado na noite da tempestade. Era só um homem cansado, marcado pela vida, tentando sobreviver ao peso da própria história. Mas lá fora, na cidade, a situação estava ficando pesada. Aristides não tinha esquecido. Ele espalhava boatos, inventava histórias, dizia que Clarice tinha se vendido, que Teodoro estava se aproveitando dela. E as pessoas acreditavam, porque sempre é mais fácil acreditar no pior. Foi numa tarde de quinta-feira que as coisas explodiram. Clarice tinha ido até a cidade buscar mantimentos. Estava na venda do seu Antônio quando 3 mulheres entraram. Eram esposas de fazendeiros da região, daquelas que se achavam donas da moral alheia. Quando viram Clarice, começaram a cochichar alto, de propósito para ela ouvir. Coitada da falecida mãe dela, se visse a filha vivendo em pecado. Pois é, moça sem vergonha, morando com um homem sozinho. E ainda é o Teodoro, que matou a própria mulher. Clarice sentiu o sangue ferver. Por meses tinha aguentado calada, mas agora não dava mais. Virou para elas, os olhos brilhando de raiva. Vocês não sabem de nada, ela disse alto, fazendo todo mundo na venda parar para olhar. Não sabem o que eu passei, não sabem quem é Teodoro de verdade. Ficam aí jogando pedra, mas nenhuma de vocês moveu um dedo para ajudar quando eu precisei. As mulheres ficaram boquiabertas. Ninguém esperava que aquela moça quieta fosse responder. Mas Clarice não tinha terminado.
E sobre a mulher dele, vocês mataram ela. Não foi o Teodoro, foram vocês, com essas línguas venenosas, com esses julgamentos. Ela morreu por causa de gente como vocês. O silêncio que se seguiu era de pegar com a mão. Seu Antônio, o dono da venda, não sabia onde enfiar a cara. As mulheres saíram bufando, prometendo que aquilo não ia ficar assim. E Clarice voltou para a fazenda com o coração ainda disparado, mas também com uma sensação estranha de alívio. Tinha defendido Teodoro, tinha dito a verdade na cara delas. Você teria tido essa coragem de enfrentar todo mundo para defender alguém que você acredita? Comenta aí sua opinião, porque essa parte da história mexe com qualquer um. Quando chegou na fazenda e contou o que tinha acontecido, Teodoro ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois fez algo que ela nunca tinha visto. Ele sorriu. Não era um sorriso grande, mas era real. Obrigado. Foi tudo o que ele disse, mas o jeito que disse valia por 1000 palavras. Naquela noite, depois da janta, Teodoro pediu para Clarice sentar com ele na varanda. O céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só se vê no interior, longe das luzes da cidade. Ele acendeu um cigarro de palha, coisa que raramente fazia, e ficou olhando para o horizonte. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ele disse depois de um tempo, sobre o seu pai. Clarice sentiu o coração apertar. Lá vinha. O segredo que ela sabia que existia, mas tinha medo de descobrir. O que aconteceu? Ela perguntou baixinho. Teodoro deu uma tragada longa no cigarro antes de falar. Quando sua mãe morreu no parto do seu irmão mais novo, faz quantos anos? Uns 15? 16, Clarice corrigiu. Eu tinha 6 anos. Pois é, naquele tempo seu pai ficou desesperado. 3 crianças pequenas, sem mulher, sem dinheiro para o enterro. Ele veio aqui pedir dinheiro emprestado. Clarice sentiu um frio na barriga. Não sabia dessa história. E o senhor emprestou? Emprestei, Teodoro confirmou. Mas não foi só isso. Quando ele veio aqui, estava chorando, desesperado, e eu vi nele o que eu era por dentro. Um homem quebrado, tentando segurar os pedaços. Dei o dinheiro e disse que não precisava pagar, mas ele insistiu. Disse que ia pagar de outro jeito. De que jeito? Me ensinando a viver de novo. Teodoro olhou para ela agora. Depois que minha mulher morreu, eu tinha desistido de tudo. Não comia direito, não dormia, não cuidava da fazenda. Estava deixando tudo morrer junto comigo. Seu pai vinha aqui toda semana. Trazia comida que você e seus irmãos faziam. Ficava sentado ali naquela cadeira, conversando, me obrigando a viver. Fez isso por mais de 1 ano. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Clarice. Ela não sabia disso. Não sabia que o pai tinha feito aquilo. E teve uma vez, Teodoro continuou, a voz embargada agora, que eu estava tão para baixo que peguei a corda, a mesma corda que minha mulher tinha usado, ia fazer a mesma coisa. Foi seu pai que me encontrou. Tirou a corda da minha mão, me deu um tapa na cara e disse: a dor não acaba com a morte, Teodoro. Só passa para quem fica. Teodoro parou de falar, limpando os olhos com as costas da mão. Ele me salvou. E quando ele morreu, e você apareceu aqui naquela noite de tempestade, toda perdida, toda desesperada, eu vi a chance de fazer por você o que ele fez por mim, de pagar essa dívida. Gente, vocês estão entendendo agora. O segredo não era nada ruim, era bondade, era gratidão. Era um homem tentando honrar a memória de quem salvou ele. Se você está emocionado, comenta aí, se inscreve no canal e compartilha com 7 ou mais pessoas, porque histórias assim precisam ser conhecidas. Clarice não conseguia parar de chorar. Ela levantou e abraçou Teodoro. Foi a primeira vez que abraçou ele de verdade, com força, com sentimento. E pela primeira vez em 5 anos, Teodoro deixou alguém chegar perto daquele jeito. Deixou alguém tocar nas feridas que ele escondia. Mas tem mais, ele disse, afastando ela devagar. Tem uma coisa que você precisa saber. Clarice enxugou as lágrimas confusa. Ainda tinha mais? Teodoro entrou na casa e voltou com aquela caixinha de madeira que ficava em cima da lareira.
A que Clarice tinha visto no primeiro dia, mas nunca tinha aberto. Ele entregou para ela. Abre! Com as mãos tremendo, Clarice abriu a caixinha. Dentro tinha uma escritura. A escritura do sítio do pai dela, e estava em nome dela, assinada, reconhecida em cartório. O que é isso? Quando Aristides veio cobrar a dívida, eu fui até ele antes de você, Teodoro explicou. Paguei a dívida e comprei o sítio, mas não para mim, para o seu nome. Só estava esperando o tempo certo para te contar. Clarice não acreditava no que estava ouvindo. O sítio era dela? Todo esse tempo, enquanto ela trabalhava na fazenda achando que estava pagando uma dívida, o sítio já era dela. Mas o senhor disse que eu tinha que trabalhar aqui 1 ano. E tinha. Teodoro deu um meio sorriso. Porque você precisava de um tempo longe daquele lugar, longe das memórias. Precisava recomeçar. E eu precisava de alguém aqui. Precisava voltar a ter vida nesta casa. Nós dois precisávamos um do outro. Era verdade. Teodoro tinha mudado nesses meses. Estava mais leve, falava mais, até ria às vezes. E Clarice também tinha mudado, tinha se fortalecido, tinha aprendido a se defender, tinha encontrado um lugar onde se sentia segura. E agora? Ela perguntou. O ano já passou. Eu sou livre. Posso voltar para o sítio? Pode. Teodoro concordou. Ou pode ficar, não como empregada, como parceira. Podemos unir as terras, trabalhar juntos, construir algo, mas só se você quiser. A escolha é sua. E ali estava. A escolha que mudava tudo. Voltar para a vida antiga, para o sítio do pai, para as memórias. Ou ficar ali, com aquele homem que todos temiam, mas que tinha o coração mais bondoso que ela já conhecera. Ficar e enfrentar os comentários, os julgamentos, mas também construir algo novo, algo verdadeiro. Clarice olhou para Teodoro. Depois olhou para o horizonte, para as estrelas, para o céu infinito. E quando voltou a olhar para ele, tinha certeza na voz. Eu fico, ela disse, mas não como empregada nem como parceira de negócios. Fico como alguém que escolhe ficar, porque quer, porque aqui virou casa, porque você virou família. Teodoro não disse nada, só assentiu devagar e nos olhos dele havia algo que Clarice nunca tinha visto antes. Era esperança, era a possibilidade de recomeço. Era a prova de que não importa quão fundo a gente cai, sempre é possível levantar de novo. E ali, naquela varanda, com o céu estrelado de testemunha, 2 corações feridos encontraram um ao outro. Não foi um final feliz dos contos de fada. Foi melhor que isso. Foi real, foi humano. Foi a prova de que bondade gera bondade, que gratidão pode mudar destinos e que às vezes a tempestade que parece destruir tudo é apenas o céu nos levando para o lugar certo. Mas a história não termina aqui, porque histórias reais nunca terminam completamente. Elas continuam, se transformam, criam novos capítulos. E o que aconteceu depois? Clarice e Teodoro conseguiram superar os comentários da cidade. Aristides tentou se vingar, e o que tinha naquele baú antigo que Clarice viu no galpão, mas nunca abriu. Algumas perguntas ficam sem resposta. Algumas verdades precisam ser sentidas, não explicadas. E o que importa mesmo é que 2 corações feridos encontraram cura um no outro. E você? O que achou dessa história? Comenta aí nos comentários o que você sentiu, o que você aprendeu. Se inscreve no canal para continuar recebendo histórias reais e emocionantes como essa. E compartilha com 7 ou mais pessoas, porque histórias de bondade, gratidão e recomeço precisam ser conhecidas, precisam ser espalhadas, precisam tocar outros corações, como talvez tenham tocado o seu. Obrigado por ter ficado até o fim. Obrigado por ter escutado essa história com o coração aberto. E lembra, nunca julgue uma pessoa pelos comentários alheios. Às vezes, por trás do medo que os outros têm, existe apenas alguém que sofreu demais e está tentando sobreviver. Até a próxima história.